So because I've been doing some renovations, I thought to bring my tools today. E então, como nós temos estado a fazer renovações, lembrei-me de trazer as ferramentas que eu tenho usado. Okay, and today, based on those tools, I'm going to use it, please. Thanks. E então, com base nestas ferramentas, That's what you're going to see a few things. nós vamos ver algumas coisas And interessantes. unfortunately, because I'm getting old, I forgot the message at home. E eu esqueci-me da mensagem em casa. But thank God I have, my iPhone with some notes here. Mas tenho aqui That as I minhas took. notas no iPhone. Okay, let's see. Okay, Father's Day, and so I thought to have something different like I did for Mother's Day. E eu quis alguma coisa diferente fazer hoje, como eu fiz para o Dia das Mães. For Mother's Day, we had a very humoristic message. Tivemos uma mensagem muito humorística. Today, I want to have an object message. Object. Hoje quero ter uma mensagem Ilustrativo. objetiva para nós. Okay, and we're going to use the toolbox. In this case, the tool bag, and you're going to see what I have there inside and what we can learn with those tools. E nós vamos ver esta caixa das ferramentas e cada uma delas tem uma função diferente. But first, let me show with you some phrases, some commentaries that I got from the internet regarding Father's Day. Mas eu Some quotes. li algumas citações sobre o Dia do Pai que eu tirei da internet. And the first one is a small boy when he said, Father's Day just like Mother's Day, only you don't spend as much on the gift. And that's true. E houve um menino que disse assim, o Dia do Pai é como o Dia da Mãe, só que não se gasta tanto dinheiro na prenda. Jonabeth is right. Okay, how many mothers here received a gift on Mother's Day? Please, show me your Quantas hands. mães receberam uma prenda no Dia da Mãe aqui? Okay. Okay, how many fathers already received a gift? Quantos pais já receberam hoje uma prenda? Some, but see? Yes, I did too. Thanks. Okay. That's true. Do you know that the telephone companies, they say that Mother's Day, that's the busiest day of the year for phone calls. E as companhias do telefone dizem que o Dia da Mãe é o dia em que há mais telefonemas. But Father's Day, it's the day that more pay phone calls are made. I call you dad, but you pay the call. Mas no Dia do Pai é o dia em que eles pagam mais chamadas telefónicas. Eu telefono ao meu pai, mas eu é que estou a pagar. Okay. That's not my case. I pay Mas, for my father. Okay. Another young man once he said, when I was a boy of 14, my father was so ignorant, could hardly stand to have the old man around me. But when I got to the 21, I was astonished as how much the old man learned in 7 years. um rapaz com 14 anos disse, o meu pai era tão ignorante e eu não sei, quando ele chegou aos 21 anos, o mesmo rapaz disse, o meu pai aprendeu tanto nestes 7 anos. You see, we dads, we are always learning. Our kids, they know everything. We don't know nothing. But, at least we are in a process of learning. Os filhos pensam que sabem tudo e os pais não sabem nada, mas nós estamos no processo de aprender. I'm going to share with you some humorous words or phrases that some kids, they shared, or some parents, let's say, some parents that we all, as parents, we use throughout the years in our relationships with our kids. E eu vou citar algumas frases que os pais usam para com os filhos nos seus relacionamentos. And actually someone said that this is the word according to dad. Esta é a palavra de acordo com o pai. Every dad already said once upon a time, this is going to hurt me more than it hurts you. Todos os pais já disseram, isto vai-me doer mais a mim do que a ti. Especially when we need to discipline our kids, right? Em especial quando eles precisam de ser And that's true. disciplinados. E é Sometimes verdade. it hurts more ourselves than hurts them. Às vezes até dói um pouquinho mais a nós do que a eles. And what about this? Quiet, I'm watching the game. Outra frase é, cala-te, eu estou a ver o jogo. Okay, another sentence or phrase that we all do, we all say to our kids is,
Okay, you go shopping, but bring back all the change. Not just some, but all the change. Então vais fazer compras, mas traz-me o troco todo para trás. And what about when they came to us and asking lots of questions and we don't have the answer? We all have a good excuse, a good answer to give to them. How should I know? Ask your mother. E eles fazem perguntas e nós às vezes respondemos: como é que eu hei de saber isso? Pergunta à tua mãe. And that one, it's true too. It already happened with me so many times. I'm not made out of money. E eu já respondi isto. Eu não sou feito de dinheiro. Another one. When I was your age, I walked to and from school each day, and it was always uphill. So go and walk. Because the kids, when they get 16, 17 years old, they want to get their own cars. E então quando eles querem ter os seus carros, nós já respondemos para eles. Quando eu era da tua idade, eu andava para a escola a pé e vinha e ia e andava sempre a pé. Portanto, tu também podes andar. And about this one, who's paying the bills around here anyway? E outra frase que nós dizemos é: quem é que paga as contas aqui? Okay? Another one. Be quiet. Can't you see I'm trying to think? E outra é: cala, tu não podes ver que eu estou a tentar pensar. And when they started asking, why? But why? Why can't I go? Why can't I do this? We always answer the same way. Why? Because I said so. E quando eles começam a perguntar: mas porquê, pai? Porquê? Porquê é que eu não posso fazer isto e aquilo? E o pai responde: porque eu estou a dizer que não podes. And especially when they are little ones, and they are always running from one side to another side. Some of us already said this so many times. If you break your leg, don't come running to me. E quando eles são pequenos e correm de um lado para o outro, nós às vezes dizemos: tu partis a perna, não venhas correr para mim. And special, Sundays afternoon after a good lunch, when we get in our sofa or couch and we get asleep, we always have a good excuse. I wasn't asleep. I was resting my eyes. E quando nós estamos a descansar depois do almoço lá no sofá, nós dizemos assim: eu não estava a dormir, eu só estava a descansar os olhos. And when they are getting, so annoying to us and doing things that are not right, we tend to say this to them. And when they don't want to obey what we tell them, just wait until we have your kids in your own, and you will see. E às vezes dizemos assim, quando eles não nos querem obedecer, nós dizemos: então espera até tu ter os teus filhos e depois tu vais ver como é. I suppose that we who are fathers here today could, add another ones to that long list. Acho que todos nós aqui que somos pais podíamos juntar a estas frases muitas outras mais. Someone once said about, fatherhood. Parents spend the first part of child's life urging them to talk and walk, and the rest of their childhood telling them to sit down and keep quiet. A maior parte dos pais passa parte da infância dos seus filhos dizendo para eles andarem e falarem, mas depois quando chegam à adolescência mandam-nos calar e estar sossegados. Isn't that true? You say, Daddy, Mama, walk, come to Daddy. When they start walking, when they start, talking, blah, 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 be quiet, stop. Quando eles são pequenininhos, nós dizemos: diz papá, diz mamã, mas na adolescência falam demais, nós dizemos: cala-te e está calado. Okay, but today it's Father's Day indeed. Mas hoje é mesmo o dia que celebramos o pai. And it's a great day for fathers. É um dia grande para cada pai. And you know what? Jesus so many times, he taught so many lessons to the multitudes and to the disciples. E Jesus, ele ensinou tantas lições às multidões e aos discípulos. Very often, Jesus used objects to teach them a lesson. Mas com muita frequência Jesus ele usava ilustrações para ensinar uma lição. Because it's easier to get in people's mind using objects and give them a lesson than just words. Porque as pessoas guardam mais na sua memória quando vê uma lição dada com ilustrações do que só palavras. And we see, around the Gospels that Jesus used so many objects. He used fish nets, boats, trees, even rocks. He used mud, everything to give them a lesson and teach them a truth.
E nós vemos nos evangelhos que Jesus ele usou tantas coisas, ele usou pedras, ele usou barcos, ele usou tanta coisa da natureza para dar lições ilustrativas aos seus So discípulos. today I want to use some objects that are in every father toolbox. Então, estes objetos que eu tenho aqui nesta caixa de ferramentas, todos os pais têm uma caixa como esta. And let's see the lessons that you can get from those tools. Então, vamos ver que lições podemos aprender So- destas ferramentas. First of all, adjustable wrench. Uma chave inglesa ou uma chave ajustável. A primeira ferramenta é esta chave inglesa. You see, we can adjust this tool, this wrench, according to the size of the work that you need to do. Então, nós podemos ajustar esta ferramenta, abri-la ou fechá-la, de acordo com o trabalho que nós temos de fazer. The same way, fathers, they must be flexible. Da mesma maneira, os pais precisam de ser um pouco flexíveis. We need to adjust ourselves to the different situations of our kids. Because you know what? We can have 2, 3, 4 kids and none are the same. Porquê? Porque nós podemos ter 2 ou 3 filhos ou mais e nenhum deles é igual. The way you deal with one son, it's not the same way probably you need to deal with the other one. E da forma como tu lidas com um filho teu, às vezes não é a mesma como tu lidas com outro filho. I have 2 kids and they are completely different from one another. Os meus 2 filhos, eles são completamente diferentes I um do can outro. talk with Linda the way I talk with Andre. I can play with Andre the way I play with Linda. Da forma como eu brinco com a Linda e com o André, são formas completamente diferentes. I am the same father, but I need to adjust myself to the different situations and according to the stage of life they are in. Eu sou o mesmo pai, mas eu tenho que me ajustar à fase da vida em que eles estão a passar. Eu tenho que me ajustar. You know, sometimes we parents, at least I speak by myself, we need to play dumb. E às vezes nós pais, eu falo por mim, às vezes temos que fazer o papel de um pouco de palermas. They think they know better than us. They think more than us. Eles pensam que sabem mais do que nós. And you know what? Sometimes I let them think about it like that. Okay, you know better. That's okay. E eu muitas vezes deixo-os pensar assim, tá bem, tu sabes And mais do I que play eu. dumb E eu faço o papel de palerma. because you need to be adjustable. Porquê? Porque nós temos que ser ajustáveis. Because you know we shouldn't want to win every time with our kids. Porque não é necessário nós ganharmos sempre com os nossos filhos. Because the Bible tells us that we fathers do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Porque a Bíblia nos ensina e diz para os pais, não exasperem os vossos filhos, mas treinem-no nas And disciplinas Paul do says Senhor. to Colossians, fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. E diz Paulo aos Colossenses, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, para que eles não fiquem So, desencorajados. sometimes, it already happens so many times, especially with my son, you know, I played them so many times. I think I don't know, I think I didn't see, okay, because I don't want to bring up a fight. But there is other ways that I can adjust myself as an adult to get to let them understand the right truth. E muitas vezes, eu, especialmente com o meu filho, eu faço papel de parvo e de palerma para não criar, às vezes, conflitos desnecessários, mas mais tarde eu venho-lhe mostrar a And verdade que ele then, tem que entender. on the right time, we can bring up again the situation and teach them. E entendermos que há um tempo certo para falar daquela situação e dar-lhes o ensino necessário. We need to be like this wrench. We need to adjust ourselves and be flexible. Temos que ser como esta chave, temos que ser flexíveis e ajustar-nos a eles. Another thing that I have here, it's a level, a nível. Nós temos aqui uma outra ferramenta que é chamada o nível. You know what? We as fathers, we need to be fair and balanced. Nós, como pais, é preciso nós sermos justos e pessoas equilibradas. You know, we use that level to see if the things are straight or not. E este nível serve para ver se as coisas estão direitas ou não. And by the way, the carpenter was a good carpenter. It's leveled. E aqui fizeram um bom trabalho, está tudo nivelado. So we need to be like that. We need to be balanced. Então nós temos Not this way, not that way.
we are the ones that need to bring the balance Não on the tem- right point. Não devemos ser pessoas que estamos desalinhadas, temos que ser pais equilibrados. We need to be level-headed. We can't say one thing today, another thing tomorrow. Não podemos estar a dizer hoje uma coisa e amanhã dizer outra coisa We need diferente. to be consistent É necessário haver consistência in order to build up good kids with good character and good moral. para criar filhos com um caráter cristão, com uma boa moral. Tem que haver consistência na nossa educação. Proverbs 20 tells us, the just man walketh in his integrity. Provérbios 20 diz: o homem justo, ele anda na sua integridade. And his children are blessed after him. E os seus filhos, eles são muito abençoados. So depois we dele. need to be balanced and walk our daily lives in integrity, just men of one word, not two words according to the wind. Então precisamos ser pais que somos equilibrados, balanceados e temos apenas uma Okay, palavra. let me see what else I have here in my bag. Okay, I have those two tools. Basically, they do almost about the same thing. E tenho aqui mais uma terceira ferramenta. That's a staple gun, uma pistola de grafos. Uma pistola de agrafos. And this is a clamp. E What's in Portuguese? É grampo. um grampo. Pistola Okay. de agrafos e grampo. Everyone knows what. Whoops. Everyone knows what a staple gun does. Toda a gente sabe o que faz esta pistola de agrafos. Okay, it sticks things together. Esta pistola, ela junta coisas que estão afastadas. If I want to stick this piece in this wood, I just do this and it's there. Se eu quero juntar o papel à madeira, eu só faço assim e fica logo ali. If I want to get those two pieces of wood together, what I'm going to do? Se eu quero juntar estas duas peças de madeira, o que eu tenho de fazer é The clamp. usar o grampo. Okay, this is a lesson for ladies, not for men, because men they know probably better than me. Os homens já sabem melhor do que eu, mas isto é Okay, mais para as senhoras. and they get together. E com este grampo, estas peças ficam juntas. So that's why we use a clamp or oops, sorry, Steve, or a staple gun. É por isso que usamos o grampo ou uma pistola de agrafos. So as fathers, we need to be able, to fix things and stick things together, the family together, the siblings together. Então, o papel do pai é também de juntar a família, de juntar os filhos e de criar união na família. Because I don't know if it happened in your household, but when I was growing up, I have two brothers. Eu não sei quanto à vossa família, não sei como vocês cresceram, mas quando eu cresci, eu tenho dois irmãos. And special now, in our days, my relationship with my second brother, it's great. We are just 1 year and I think 1 year and 5 months apart. So we are very close. Em especial com o meu irmão do meio, nós somos pessoas muito ligadas uma à outra, temos só um ano e pouco de diferença. Now it's great. We have a great relationship. We are just like that. Mas agora temos um muito bom But relacionamento. when we were, 5, 6, 7 years old, it was fights every day, every minute. Mas para a altura dos 5 ou 6 anos, era guerras todos os You know, dias. I almost killed my brother several times. Quase que eu matei o meu irmão algumas vezes. And the same he did to me. E também a mesma coisa ele fez para mim. And I remember my mom, she tried so many times, to stop the fights and make peace, and she couldn't. E quantas vezes a minha mãe ela tentava criar paz e But parar a luta, mas Do you era know, difícil. she had a secret to stop a fight. Ela tinha um segredo para parar com as guerras. Just wait until your dad gets home. I'm going to tell him, and you guys going to see what's going to happen. A resposta dela era: espera até que chegue o teu pai a casa, tu vais We ver. stop right away. E logo ali nós parávamos com as guerras. We try to behave like angels. Portávamos que era como os anjinhos. Because we don't want her to go and tell my dad what happened. Porque nós não queríamos que o meu pai soubesse o que tinha acontecido. Because my dad, he never spanked me once. Porque o meu pai, ele nunca me deu um espancamento. He didn't need it. Ele não Just precisava. his words. Ele usava apenas Just palavras. his looks.
Apenas o seu olhar I para mim was afraid. era suficiente. Eu My tinha dad medo. was the clamp at home to stick things together and in proper order to fix them. O meu pai na minha casa era como o grampo que juntava as coisas e punha ordem quando era necessário. And not just stick the things together, but we parents, we should hold things together. Não apenas juntar as coisas, mas segurar as coisas juntas. Nós, os pais, devemos fazer isso. That's a role of a father. É um dos papéis do pai. But you know what? We as fathers, none of us, starting in me, going around and come back to me, none of us, we are perfect people. Mas nenhum dos pais, começando em mim, dando a volta toda e passando e vindo para mim, ninguém de nós é perfeito. First of all, for those that are parents to be, let me tell you that you don't learn how to be a father by books. Aos pais que são agora pais pela primeira vez, ninguém aprende a ser pai lendo um livro. Forget spending money buying books to learn how to be a father or a mother. Não é pelos livros que nós aprendemos a ser um pai ou a ser uma mãe. And you know what? Any kid comes with a guide or a manual. E não há nenhuma criança que nasça com um manual de instruções. As you go, you are learning. It's a process. O teu processo de aprendizagem é à medida que tu vais And vivendo, let vais me tell you, aprendendo. I admit that I made so many mistakes throughout the years as a father. E eu reconheço que muitas vezes cometi vários erros como pai. And so many times I ask my kids to forgive me for things that I made wrong or I said wrong, I did wrong. E já foi preciso pedir perdão a eles por erros que eu já cometi. Because sometimes we make a mess. Porque por vezes nós fazemos ali um disparate. That same way when we are working in our garage, in our project, we make mess. Também quando trabalhamos na nossa garagem, num projeto, nós fazemos ali sujidade. That's why we need a shop towel Por isso precisamos da toalha para limpar, for the cleanup. para fazer a limpeza. And if you have the shop towel around, we all are good, to clean up our ends, to clean up the mess that we do around. E se tivermos ali a toalha ao pé, é fácil podermos limpar aquela sujidade que nós criamos. Because we make mess. Porque nós fazemos a And sujidade. as fathers, sometimes we make mess in our kids' life, but we need to be able to clean up, recognize it, and use the right tools to do a clean up and to fix it. E às vezes com os nossos filhos nós fazemos coisas que não devemos, mas devemos ser humildes para poder ir e limpar aquilo que nós fizemos de errado. Extension cord. A extensão, É uma extensão de corrente. uma extensão de corrente. Okay. What can you say based on extension cord about fathers? O que é que se pode olhar para esta extensão de corrente e aplicar à vida dos pais? I know that some of you guys are already thinking, oh, power. I'm the man of power. Acho que alguns já estão a pensar, poder, eu Because sou o homem de power poder. goes through the cord, through the wires. Porque há poder que passa aqui por estes fios. But I would like to say something else. Mas eu quero dizer outra coisa. Fathers must be able to stretch. Os pais devem ter a capacidade de se poder esticar. Okay? Able to do lots of different things in different ways, in different situations. Serem capazes de fazerem coisas diferentes. And we em stretch, diferentes and we stretch, situações. and we stretch. E sermos capazes de esticar-nos, esticar-nos, esticar-nos. That's what a father should be in a household. Numa família, um pai deve ser assim. Let me share with you this verse from Paul to the Philippians. Quero compartilhar este verso que Paulo escreve aos Filipenses. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think of those things. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, o que for correto, o que for puro, o que for amável, o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. All right, so that's what we need to do to be as fathers. Então, nós precisamos de, como pais, fazer isto. And stretch yourself E esticar. for the sake of peace, Só at por home. causa de criares a paz no teu lar. to give a good example to your kids.
para mostrar aos teus filhos um exemplo You know, bom. again, like when I said a while ago, sometimes I play dumb. You know, I'm not dumb. E como eu há bocado falei-vos, eu às vezes faço papel de Palermo, mas eu não sou But Palermo. I know I can do a better job sometimes playing dumb. I win more than if I try to make my point. Mas eu sei que se eu fazer esse papel de Palermo temporariamente, eu ganho mais You know, do que se eu quiser impor a minha vontade à Sometimes the força. kids are trying, you know, to stretch you, to see until where you go. Let it stretch them. Let it stretch them. E Let às it, ve- let it go. E às vezes os filhos eles querem nos experimentar e ver até onde é que tu podes ir. Então, deixa-te ir até onde tu podes ir. All right. Pliers. A pair of pliers. Alicate. Aqui temos outra ferramenta que é o alicate. You can see she's a lady. She doesn't understand nothing about tools. That's the most basic tool. A pair of pliers. Este é uma das ferramentas mais básicas, é um alicate. So, you know what? Sometimes this tool, it's so handy. Esta ferramenta, ela é tão importante. It does so many things that with this piece of tool you can do so many things. Com esta pequena ferramenta, tantas coisas que nós podemos Sometimes we are fazer. trying to do some job, some projects, and the only thing we need is just pliers. Às vezes nós temos projetos para terminar e só precisamos de um alicate. Because if you need to cut something, you can cut it with the pliers. Porque se precisas de cortar alguma coisa, tu podes usar um alicate para cortar. But if you need to all things together, we can do it. E para segurar as duas coisas juntas, tu podes usar um alicate para o segurar. If you need sometimes to make a little bit of pressure, you can make pressure with these pliers. Se queres fazer apenas um pouco de pressão, tu podes aplicar pressão com este And alicate. sometimes, you know, the other tools around us, none work well and they fail on us, but the pliers never fails. E às vezes temos mais ferramentas, mas as outras não funcionam, mas o alicate When funciona. in a household, when everyone is failing, we fathers, we need to hold together the things E há together. situações na casa, na família, onde os outros estão falhando e os pais precisam de ser fortes When para segurar a situação. everyone in the family is losing their grip, we need to get the pliers. We need to be the pliers E às to have vezes that grip needed to hold things together. E às vezes na família está tudo a perder a sua direção e o pai precisa de usar o alicate. That's para why, segurar. you know, the wisest man in the world, Solomon, he said, trust in the Lord with all of your heart and lean not in your own understanding. In all of your ways, submit to him, and he will make you will make your paths right. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. É por isso que o homem mais sábio do mundo, Salomão, ele disse assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te do mal. So as a father, when the things get, you know, tough at home, the relationships, they are almost, you know, they are losing the grip, they are almost breaking down. E há situações em que na família os relacionamentos estão um pouquinho desalinhados e as coisas não estão a correr bem. Nós, como pais, We need to have that grip o pai precisa de ter esta força. to help the things together and to fix things. Essa força para segurar as coisas e juntá-las. Now, I was supposed to have another tool here. I think I forgot it in my van. E há uma Or outra it fall down ferramenta. into the van because it was here last night. But I have someone else that it's very similar. That's not what I want. I want a rubber mallet, but it's in my van, I think. Não era esta a ferramenta que eu queria um outro. So to are most like this one, made by rubber. Martelo. Yeah, Era outro outra martelo. uma maceta de borracha. Okay, but that's okay. Now it's close enough. Okay, let's say, imagine this is rubber, not iron, because it's too hard. Imagina que este martelo, que este martelo é feito de borracha Okay, e não de ferro. something like this one. Okay, we should be like rubber mallets.
nós deveríamos ser como martelos feitos de borracha. Because fathers, we must be able to do some persuasion sometimes, Porque como pais, por vezes, era necessário sermos um pouco persuasivos, but without making any damage. persuasivos suficientes, mas sem criar estragos. Of course, with this, I forgot the name in English. With this hammer, if I hit a piece of wood, I make damage. Porque com este tipo de martelo que eu tenho aqui, se eu der uma martelada num bocado de madeira, eu Because estou a estragar a madeira. This is too strong. It's iron Porquê? against Porque the é wood. forte demais. And you don't see it from there, but there is damage. Está aqui uma marca que ficou feita por causa da martelada If que eu it dei. was with a rubber mallet, I could hit it and no damage. Mas com um martelo feito de borracha, eu podia martelar e não estava a estragar. Because it makes pressure, but it's soft enough not to damage. Porquê? Porque aquele martelo de borracha, ele faz pressão, mas é suficientemente macio para não estragar. And that's what we as fathers sometimes we need to do. And we need to be rubber mallets. We pressure, but you don't make any damage. Just the pressure enough. E por vezes, como pais, nós precisamos ser assim, fazer um pouco de pressão, mas sem estragar. Sometimes we need to remind our kids that we are the authority in the house. Nós temos de relembrar aos nossos filhos que a autoridade na casa é do pai. That we are the ones that are in control. É o not pai, them. é o pai na casa que está no controle, não é o filho. No, so that's why sometimes we need to be like the rubber mallet and bang, bang, bang on top of her heads. Okay, hey you, wake up. I'm the man of the house. I'm the chief. I'm the boss. I am the that pay the bills. So please be obedient. Things like that. Então temos que por vezes dizer aos nossos filhos ou filhas: eu sou aquele que pago as contas, eu sou a autoridade na casa, eu é que mando aqui, eu é que sou o dono. Por favor, tens que obedecer. There is a tool that is so handy to everyone. Duct tape. Há aqui outra ferramenta que é muito importante para todos nós. Duct tape O probably duct it's the tape. most needed tool that we should have in a garage, in a shop. That's right. My brother, he fixed everything with duct tape, even his car. A while ago he had an accident and the bumper was falling apart and he fixed it and you look and you don't see. And then he painted, with a spray can and it's still running. Esta peça é muito importante e fixa muita coisa. Why duct tape is so important? Por que é que esta tape é tão importante? You know what? Duct tape sticks to the main thing that we want, where we want to fix it, Ela cola-se no local onde nós queremos que ela fique colada and gets stuck there. e fica ali agarrada. Adheres very well. Ela adere com muita facilidade. Let me put this one here. That's the way she was, designed to do. E ela foi criada para fazer isto mesmo. And it does lots of work, around the house. Esta tape ela faz e resolve muitos problemas à volta da nossa casa. We as parents, E we are nós, como designed pais, nós somos criados to adhere ourselves to the main thing, Jesus. para nos colarmos à peça fundamental, que é When Jesus. when we are stick to the main thing, Jesus, so then we can do lots of work. Quando nós estamos colados à peça fundamental, que é Jesus, fazemos muita coisa. If you think you can be a good father without Jesus, you are completely wrong. E se tu imaginas que podes ser um bom pai sem a presença de Jesus, Even estás with him, redondamente it's so enganado. tough. Without him, it's almost impossible. Mesmo com ele já é difícil, sem ele é impossível seres um bom pai. Duct tape, Esta tape, it's strong, ela é forte, but it's flexible. mas também é flexível. You can do basically everything. Tu podes fazer quase todas as coisas. com It's so ela. flexible, É tão flexível, but it's strong. mas é forte. Try now to rip it apart.
tenta ver se és capaz de a rasgar. You know, we parents, Com as we mãos. should be strong but flexible at the same time. Nós, os pais, devemos ser fortes, mas ao mesmo tempo flexíveis. You need to be patient and long-suffering to our kids. É necessário termos paciência e sofrermos por muito tempo com os nossos filhos. Again, you know, not everyone sometimes has a clamp around the house. Por vezes, nós com este grampo, Not everyone has a clamp around the house desculpem, nem toda a gente tem este grampo assim na casa to, you know, to all things together. para juntar duas coisas juntas, But most of people, they have duct tape. mas a maior parte de nós tem esta tape. And with a piece of duct tape, E com um bocadinho desta duct tape, you can, you know, all things together. tu podes juntar duas peças juntas. You know? Very easy to do it. É fácil fazer isto. And we as parents, we should be able to do this kind of stuff. E nós, All como things pais, together. deveríamos ser capazes de fazer isto, juntar as coisas juntas. But there is something that we should remember. Mas há alguma coisa que nós temos que ter na nossa memória. Duct tape, what's the word? Duct tape does the work, but just temporarily. É que esta tape ela faz o trabalho, mas é uma coisa temporária. Let's say that duct tape fixes problems, but just temporarily. Vamos dizer que a duct tape ela fixa um problema, mas só de forma temporária. Throughout the time, throughout the years, you know, duct tape loses the ability to keep holding things together. Com o passar do tempo e o passar dos anos, ela perde a capacidade de juntar as coisas juntas. We as parents, we should remind ourselves that we are limited in our action. We can sometimes fix things, but temporarily. But Jesus, He does it forever. Nós, pais, temos que nos lembrar que, por vezes, o nosso fixar um problema ou solucionar algum problema é só temporário, mas Jesus And you know, faz especially tudo we eternamente. men, we think we can fix everything. We have solution for E everything. nós, os homens, pensamos que temos solução para todos os problemas. We need to teach our kids as they grow that we are limited in our action, but with God, everything is possible. E nós devemos ensinar aos nossos filhos que nós temos limites no nosso poder de alcance, We should mas show Deus é them ilimitado. in our actions that we are limited, but with God, we can do. Devemos mostrar aos nossos filhos que nós temos limites nas nossas ações, mas com Deus tudo é possível. And you know what? Man, it's okay if you can, there is things that you can't fix. E está ok, não há problema, homens e pais, se há coisas que vocês não conseguem resolver. We are not expected to not to do everything, to fix everything, to be everything. Não se pode esperar que nós façamos tudo, sejamos tudo e sermos capazes de fazer tudo. But we should point with our lives towards the one that is everything and can everything. Mas com a nossa vida nós devemos ser capazes de apontar os nossos filhos para aquele que é capaz de tudo e que pode todas as coisas. Okay, and I want to finish with another object. E vou terminar com mais uma última ferramenta. Okay, and let me put everything here inside before the kids come along. Otherwise, I know I'm going to have problems with them playing the tools, and I don't want anyone to hurt. I find out in my tool bag something else. Cologne, perfume. Eu descobri aqui no meu saco das ferramentas um frasco de perfume. And you say, perfume in a toolbox? Go and talk to Tony. He has perfume everywhere, even in his car, everywhere. Right, Tony? E tu já estás And he's the handyman. já estás a 5 more minutes. Less than that. perguntar-te, então, mas perfume aqui dentro da mala de ferramentas, mas o Tony ele tem perfume em todo o lugar. Lá na How casa did I dele. get this perfume, this cologne here in my toolbox? Como é que este frasco de perfume apareceu aqui dentro da minha What caixa de does it ferramentas? tells me? The perfume in my toolbox. O que é que este perfume me diz aqui dentro? Are you ready, guys? Vocês estão prontos, homens? Do you guys want to guess which lesson we can take from this Quem é que perfume? imagina a lição que se pode tirar do perfume?
Okay, for you guys, just for you, for free, this lesson, okay? You don't need to pay anything, but if you want to pay me, a lunch steak, I'm okay with that. It shows us, fathers, we should love our wives from everything else, above everything else, even above your kids. Este frasquinho de perfume na caixa da ferramenta está-nos a ensinar que acima de tudo, quer dizer, acima dos filhos, nós devemos amar a nossa esposa. We should show our kids how important our wives are in our lives. Os nossos filhos devem ser capazes de ver quão importante é a mãe, a nossa esposa, We should put no nosso lar. their mothers first. A mãe dos nossos filhos deve estar sempre em primeiro lugar. And why I'm using a perfume bottle? E por que é que eu escolhi este frasco de perfume? Because ladies, they like perfume. Porque as senhoras, de modo geral, elas gostam de perfume. They like a good perfume. Elas gostam de um bom perfume. Not like this one that I don't like it. It's someone gave it to me, but unfortunately I don't like Calvin Klein. So, but they like a good perfume. Mas, de modo geral, as senhoras, elas apreciam um bom perfume. Isn't that true, ladies? É verdade ou não é? You guys try, at the end of the day, after working hard 10 hours, in construction or in a shop, whatever, sweating, go to bed to make love with your wives without taking a shower, and you will see the answer. No, I have a headache. Os homens experimentem, ao fim de um dia de trabalho, estarem suados e sujos, irem para casa e fazerem amor com a sua esposa sem tomar banho, vão ver a resposta But que vocês vão if ouvir. you are smart enough, you take your shower, you put some perfume, they are ready to go. Mas vocês, se forem espertos, tomarem banho e puserem um bom perfume, vocês vão ver They que will ela be está all pronta. filled up, completely full. It's a Vocês vão fool. ver- Perfume is like a fool. O perfume é a nota final. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. A Bíblia nos diz, maridos, amai as vossas esposas como Deus, Jesus Cristo amou a igreja e se entregou por ela. I already said so many times, and I know some people, they don't agree with me, and even they get upset with me, but I don't care. That's my understanding from the Bible. We should love more our wives than our kids. We should put our wife first than our kids. Há pessoas que não concordam comigo e eu tenho ouvido diferentes opiniões, mas pelo que eu entendo da Bíblia, nós homens devemos amar em primeiro lugar a esposa e depois os Because filhos. that's the Bible teaching. Porque é o ensino que eu compreendo da palavra de Deus. Okay? We should love our wife as Christ loved the church. O que a Bíblia It doesn't ensina- say we should love our kids. He said we should love our kids, but not as Christ loved the church. It's the highest form of love. O ensino da Bíblia é: maridos, amai as esposas como Cristo amou a igreja a ponto de se sacrificar. And you know por what? ela. Fathers, guys, the best thing, the best gift, the best thing we can teach and show to our kids is that we love their mothers. E a melhor lição que nós podemos mostrar aos nossos filhos é que nós, os pais, amamos a sua mãe.